oficialmente ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, como é que vocês estão? Plataforma do Facebook chegando agora. Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês, sim ou não? E ok, chamando... vamos que vamos. Para ter as informações, atrasado que só eles. E tá aí a mulher, pronto. Fechou. Aqui não falha. Eita, aqui não falha. Aqui é difícil, né, derrubar a gente. Eu acho que o Instagram gosta mais. Sim. Ô, gente, que pena, que pena. A gente tenta fazer lá, mas um dia a gente consegue, né? Nem que seja assim 1 a 1, né, Fernando? Pra gente poder estar fazendo lá no Facebook. 1 a 1, exato. A gente vai marcar, por exemplo, uma semana o Fernando faz sozinho, eu fico lá só no auditório, e na outra semana eu faço sozinho e o Fernando fica lá no auditório dando suporte, porque o Facebook, infelizmente, não permite que a gente faça esse collab de duas pessoas. A divisão de tela ele não admite. Foi testado, acho que pela 4ª vez, ele não quer saber. A gente tenta, mas infelizmente não vai dar mais para continuar lá com duas pessoas, tá? Eu vou até compartilhar aqui a nossa live através do Instagram, porque lá, né, no vídeo que ficou gravado, porque senão o pessoal, eles se perdem muito e a gente perde o público. Eles acham que nós encerramos a live antes do tempo e aí o pessoal não consegue vir aqui, né, conosco. Verdade. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu quero só copiar e colar aqui, colocar lá pro pessoal que está lá no Facebook ainda esperando, botar lá na nossa página, dando uma satisfação, porque senão fica chato, né? As pessoas Perfeito. esperam a gente, esperam e a gente some do nada. Tufo, passe de mágica. Nós vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre a galinha dos ovos de ouro, né? Vamos iniciar a live do começo para que quem está aqui não perca nem um pouquinho dessa experiência que a gente quer passar para todo mundo. Falando assim que nós somos seres de hábitos, né? Seres de hábitos, o que significa seres de hábitos, Fernando? Fala um pouquinho aí para que eu possa ir compartilhando com o pessoal lá no Face. Vamos lá. Hábitos, eles podem ser bons e podem ser ruins. Os hábitos, eles são criados por nós mesmos, ok? Então, se eu tenho o hábito de leitura, eu tenho o hábito de instrução, eu tenho o hábito de aprendizagem, é porque durante alguns dias eu executei essas ações e essas ações me levaram a ser repetitivo. Então, eu tive uma compensação, um prêmio, da leitura foi o aprendizado, do esporte, o hábito de fazer exercícios me compensou esteticamente e saudavelmente, ok? E o hábito de você fazer lives faz com que a gente seja perfeccionista, a gente aprenda a falar melhor, a gente aprenda a ter uma iluminação melhor, a gente aprenda a poder se comunicar com vocês melhores. Então, repetidamente, durante alguns dias, fizeram hábitos, ok? Lembrando que eles são 3 pilares muito importantes para a gente poder formar um hábito. O primeiro deles é conhecimento, o segundo deles é a habilidade, e repare, o principal deles é o desejo. Sem o terceiro, eu não executo nem o número 2, que é a habilidade, e nem o número 3, que é o conhecimento. Resumidamente, hábito é formado pelo o que, o como e o quero. O que, o como e o quero. Escovar os dentes é um hábito, ele passa a ser programado intencional. Tomar banho é um hábito, passa a ser intencional. Arrumar a cama antes de dormir, isso passa a ser um hábito, isso também pode ser intencional. E depois, se você deixa, a gente chama de piloto automático, que não é o papo que a gente vai ter hoje, é sobre essa formação de hábitos. Isso mesmo. E nós vamos falar sobre alguns hábitos principais, né? Tá me ouvindo? Tá tranquilo? Perfeitamente. Ai, que bom que todo mundo está entrando. Sejam bem-vindos. Falei ainda, para quem eu não cumprimentei ainda. Eu tô aqui falando com vocês
e compartilhando aqui nas redes sociais, que nós mudamos de plataforma para que as pessoas possam também migrar para cá. Tá, gente? Então, Fernando, eu gostaria de falar sobre um hábito que é bem valorizado, principalmente no mundo dos negócios, né? E que muitas vezes as pessoas elas passam a não dar muita importância para ele. Às vezes as pessoas nem o conhecem, na verdade, que é o hábito de ser proativo. A proatividade, ela é um hábito extremamente importante para o mundo dos negócios, né? A gente falou um pouquinho hoje, para iniciar a nossa live, sobre a parábola da galinha dos ovos de ouro, né? Que eu acho que convém, antes da gente iniciar falando dos hábitos interessantes aqui, que eu falei da proatividade, a gente mencionar sobre essa parábola, né? Ai, que bom que tá perfeito, mãe. Obrigada. Obrigada pelo feedback. O Instagram, ele é mais tranquilo conosco. Ele gosta mais da gente. Então, assim, ó, eu acredito que aqui todo mundo já ouviu falar sobre essa parábola da galinha dos ovos de ouro, né? Quem não ouviu falar, resumidamente, a gente pode até falar um pouquinho sobre, né, que existia um fazendeiro e esse fazendeiro e a sua esposa eram agricultores, cultivavam pequena propriedade e eles sempre estavam assim no limite do orçamento, passavam dificuldades e tal. E o sonho deles, o desejo deles era enriquecer. E eles tinham um grande galinheiro lá, até para o seu sustento, né? E as galinhas botavam muito, eles usavam parte disso para o consumo, outra parte eles acabavam vendendo, porque ele ia até a feira comercializar, né, os produtos que ele cultivava. E um belo dia, para uma grande surpresa, cada história, cada lenda conta de uma maneira, mas resumidamente aqui, né? Um belo dia esse fazendeiro ele foi até o galinheiro e ele encontrou uma galinha um pouco diferente lá no galinheiro, porque ela tinha botado um ovo de ouro, né? A princípio ele correu, contou para a esposa, compartilhou com ela o que tinha acontecido. E como eles precisavam de dinheiro e ele era bastante ganancioso, e ganância não tem problema nenhum em ser ganancioso, não é uma sensação, um sentimento ruim, tá? Desde que você saiba que essa ganância é o teu motivador, né? E a tua válvula propulsora que vai te empurrar para frente, né? Depois a gente fala do lado ruim, como existem os hábitos ruins ali, né? Ele era bastante ganancioso, então ele correu para a feira para poder fazer dinheiro com aquele ovo de ouro. Correu lá e tal. Como ele era um negociador, foi lá, fez um bom negócio, acabou vendendo e voltou com muito dinheiro para casa, né? Mas ele não esperava que esse episódio, esse fenômeno, ele voltasse a acontecer. E aconteceram dias sucessivos que a galinha acabou botando sempre, todos os dias ela acabou botando um ovo de ouro e ele fazia o mesmo processo. Todos os dias um ovo de ouro ele fazia o mesmo processo. Ela na feira, negociava, vendia, vinha para casa com um monte de dinheiro. Até que um dia, né, ele e a esposa, na sua ingenuidade mais ampla e no nível mais hard da ganância, resolveram então que, poxa, se ela bota ovo de ouro, um ovo de ouro todos os dias, dentro dela deve ter muito ouro, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos abrir essa galinha e pegar de vez todo esse ouro para a gente enriquecer de uma vez, porque a ganância foi tamanha, né? E eles só pensavam nisso. Eles não pensavam de uma outra forma, não pensavam fora da caixa. Eles só pensavam em enriquecer a qualquer custo. E aí, então, foram lá, levaram a galinha até a cozinha, acabaram abrindo essa galinha e, pela surpresa deles, viram que não existia nada de diferente das demais galinhas dentro dela, que ela era exatamente igual a qualquer outra galinha. Só que quando isso aconteceu, eles se deram conta de que eles acabavam de perder todas as possibilidades de enriquecimento que eles tinham naquele momento. Porque a galinha que botava ovos de ouro agora já não existia mais. A galinha já estava morta,
né? E então existe uma moral nessa história, certo? Existe uma moral onde a gente fala muito sobre essa questão, né, de você olhar por um outro ângulo, de você pensar fora da caixa, de você perceber o mundo ao seu redor de uma maneira diferente, né, de você ampliar os seus olhos para você perceber coisas que as pessoas não olham. Porque friamente analisando essa história, né, o agricultor e a esposa dele, no grau mais alto da sua ingenuidade, eu diria até infantilidade. Então, nós repetimos hábitos infantis. Muitas vezes nós repetimos hábitos infantis, né? Nós nos colocamos numa condição infantil diante de algumas situações que a vida nos apresenta e nos oferece. Então, por isso que nós cobramos tanto dos nossos mentorados o olhar de uma maneira diferente para a vida e para o outro, né? Para a vida significa primeiro para si, né? E depois para fora, para tudo que acontece. E então olhar para o próximo, o mais próximo possível, aquele próximo que realmente está do seu lado, né? Porque normalmente tendemos a fazer o quê? A olhar sempre para o outro, porque a grama do vizinho é mais verde normalmente do que a nossa, e esquecermos as pessoas que estão do nosso lado, que são as mais importantes, né, depois da gente, ao nosso redor. São as pessoas que nos toleram, que nos suportam, que nos dão o suporte, que estão conosco o tempo todo, que querem o nosso bem, né? E a gente tende a não olhar muito para essas pessoas. Então, o hábito bom seria, né, a ambição num modo de válvula propulsora. O hábito ruim seria passar por cima de qualquer coisa, qualquer pessoa, fazer qualquer tipo de negócio ou agir de qualquer maneira para conseguir conquistar a riqueza. Que através disso ele matou a galinha e acabou perdendo todas as outras possibilidades que poderiam existir ali, né? Então, por isso que existe sempre o lado positivo e o lado negativo de cada coisa, né? E quer comentar alguma coisa sobre essa parábola antes da gente entrar nos hábitos que a gente vai comentar, Fernando? Fique à vontade. Ela na verdade, ela não é nova. Então, ela já vem de Esopo e traz aí uma reflexão, apesar de ser uma história, um desenho animado, que a Disney pode provavelmente ter feito em desenhos, mas o que a gente trouxe à tona é por uma referência. Eu pedi para vocês prestarem bastante atenção, porque essas referências, elas vêm de grandes escritores que usaram como exemplos, grandes treinadores emocionais, para exemplificar algumas coisas que a gente vai colocar aqui, pontuar, principalmente a respeito de objetividade emocional e financeiro. Por que vocês vão começar a falar disso? Porque a gente está tratando muito disso nessa fase 2, né, André? Estamos. Uhum. E assim, eu vou começar já trazendo essa questão dos ovos e da galinha já para os relacionamentos, né, André? Nada de errado, pegando o gancho da ambição. Então, os casais, quando eles almejam construir, estudar e prosperar, normalmente não vão estar juntos, lógico, talvez ela tenha um negócio, talvez ele tenha uma profissão, e eventualmente cada um vai se cercar das suas objetividades, dos seus planos, das suas metas, e vamos à conclusão. Vamos trabalhar sobre isso. Concorda que nesse ponto seriam os ovos, né, André? Eu acho que os ovos, a parte do que for o financeiro, e tá tudo certo até aqui. O problema é que nós vivemos muito em volta dos emocionais. Mas o financeiro ele é emocional? Sim, sim, sim. Entendam que ele vai suprir uma falta daquilo que eu já eventualmente sofri ou daquilo que eu almejo para a minha vida. Então, um carro ele vai suprir a parte emocional da minha condição de super-homem, né? Dependendo do carro, puxa, eu posso ser o super-homem. A academia vai contribuir com a parte estética, isso vai fazer com que eu me sinta também um super-homem.
no meu trabalho, a posição social que isso vai me dar, o famoso status, isso vai suprir um emocional meu, da teoria de Maslow, a pertencer, né, a fazer o pertencimento, a posição de comando, e tecnicamente a sociedade, ela olha com bons olhos um bom gerente, um diretor, esses nomes, o CEO, como a gente costuma dizer para as empresas empreendedoras. E do outro lado, de repente a empresa do outro cônjuge precisa vender, precisa prosperar para ter realização, também uma boa viagem, também uma boa roupa. Isso vai suprir os nossos emocionais de condições de você poder ter. Saiam, esvaziem o copo agora. Não é sobre julgamentos, todos podem ter, ok? O ponto que eu quero levar é o seguinte, André, quando a galinha começa a ficar doente, porque se esses são os ovos, elas têm que prover de algum lugar. E André agora vai falar sobre a parte da galinha. Quem é a galinha nessa história que eu acabei de contar, André? Quem é a galinha? Eis a pergunta, né? Quem é a galinha nessa história toda? A galinha pode ser você, pode ser a instituição que você trabalha, pode ser a forma como você ganha o seu dinheiro. A galinha, ela pode estar relacionada a como eu, né, que sou a provedora, faço algo para poder trazer isso para dentro de casa, né? Então, mas vamos falar que essa galinha sou eu, né? E eu quero, eu desejo, eu tenho habilidades, mas assim, a minha ambição, ela é de um nível que isso me impulsiona de uma maneira diferente. E quando eu estou voltada mais para a ambição emocional, eu atropelo muitas coisas, né? Eu esqueço que eu tenho habilidades interessantes as quais eu posso sim me destacar. Eu esqueço que eu consigo ter uma certa resiliência para poder lidar com as pessoas. Eu esqueço de parar para Justamente. ouvir você. Eu esqueço. Porque o meu nível emocional, ele tá tão abalado, o meu foco ele tá voltado para algo que não é a realidade, né? E isso a sociedade acaba abominando. Isso não faz de você um ser humano bem aproveitado, entende? Isso faz de você um adulto doente, não um adulto saudável, né? E aí, assim, existem uma série de situações que vão acontecendo e que nos obrigam a lidar com esses entraves de estar doente, de ser ambicioso do lado doentio, do lado que não é positivo, de passar por cima de tudo e de todo mundo, que está também relacionado à emoção, é quando alguém me chama a atenção. E aí, No caso, né, André, de repente até o relacionamento é a galinha. As pessoas vão confundir porque estamos tão empolgados, tão motivados atrás dos ovos, que a gente esquece da galinha. De também. repente, neste caso, nem podem ser as pessoas envolvidas, mas é o abstrato, não é verdade? É o relacionamento. Então ali, quantas vezes a gente já vê o amor adoecer, que é a parte da galinha, a gentileza, a frieza, o muro invisível, vai nascendo o sofá com controle, alguém aí mais está comigo, sou só eu, então tá bom, eu assumo, já passei por isso. A minha galinha eu deixei ela adoecer, que era o relacionamento, ou de outro modo, as pessoas vão chamar de jardim, a gente vai focar bem nesse nome, a galinha. Por quê? Porque já não tem mais a mesma paixão, não tem mais os mesmos princípios, não tem o por favor, já existe uma reclamação, mas eu passo a justificar, né, André, que é por causa dos meus ovos de ouro que eu estou correndo atrás, e estou fazendo o meu papel gravemente, a galinha,
ela não fez o jantar, ou ela não providenciou nada, ou não fez nada, e assim começa aquela discussão, o ciclozinho do inferno que todo mundo já sabe, né? Mas eu também estou dentro da corrida dos ovos. Eu fiz isso, eu produzi aquilo, eu vendi aquilo, de repente um dos dois até está mais feliz que o outro, e nada de errado, né, André? Não Mas a função não existe. Então a parte da galinha do que a gente quer dizer é a contrariedade do que a gente tem uma percepção das coisas. A galinha é o relacionamento dentro do seu trabalho, relação chefe, relação amigo, relação colega de trabalho, essa é a galinha. Você, mas como assim, Fernando? Ela pode te dar ovos? Sim, a gente vai mostrar bem isso na prática, André, só para complementar. Isso mesmo. E aí, o que, que acontece nisso tudo, né? Vamos voltar a falar sobre, então, o resultado que você espera, né? Que são os ovos, né? Você sempre espera o resultado, mas você não Isso. está por trás desse resultado, né? O resultado é o que? É enriquecer, o resultado é receber um elogio, o resultado é receber um like, e você vive correndo atrás disso, né? E esquece o que está acontecendo por detrás dessa situação toda, né? Você realmente, para buscar esse resultado, você realmente, você como pessoa, vamos falar que você é a galinha e você está atrás dos ovos de ouro, né? Que é o resultado. Você tem proatividade no que você está fazendo? Você foca naquilo? Né? Qual é o seu nível de foco? Qual é a solução para os problemas que você encontra, que você tem? Qual é a atitude que você toma? Porque, gente, entenda assim, que os ovos, eles vão vir. Eles vão vir. Eles vêm. Pequenininho, grandão, eles aparecem, sim. Né? De qualquer Verdade. maneira, eles vão aparecer, esses ovos de ouro. Mas como você quer que esses ovos apareçam? Qual é o método que você vai utilizar para que esses ovos venham até você? Como as pessoas vão enxergar você fazendo todo esse processo para conquistar esses ovos de ouro? Né? O que nós podemos observar é relacionamentos. Como está o relacionamento com a sua família? Você vive no celular o tempo todo? Aí, como é que você quer um resultado positivo de ter um bom relacionamento com seu filho, com seu pai, que são os ovos de ouro, que você quer muito, não porque ninguém me entende, porque aqui em casa eu sou um zero à esquerda, porque... E quando você tem a possibilidade, né, de estar na presença das pessoas que você ama para conquistar o ovo de ouro, o que, que você faz? Você pega o seu celular na mão e você vive num mundo individual. Você não gera sintonia com a tua família, né? Você não vive um momento agradável. Ou então, o inverso. Às vezes você quer viver um momento agradável com a sua família e todo mundo já vem com pedra e pau na mão, como se você fosse a máquina de fabricar dinheiro. Entende? O inverso. E aí você não tem paz, porque todo mundo fala, porque tem que pagar isso, porque tem que pagar aquilo, porque aconteceu isso aqui, porque... E você fala, meu Deus, eu só queria um momento de paz com vocês, pelo menos um momento para a gente poder jantar junto, para a gente poder confraternizar aqui, né? Então, em que posição você tá? Você é o ovo ou você é a galinha? Né? Porque algum momento você vai se sentir a caca do cocô, né? E aí, em que momento que você tá agora? Vamos falar sempre da autorresponsabilidade, porque eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né? Então, você é a galinha que vai dar o resultado para alguém ou vai se dar um resultado, né? O ovo é o prêmio, é o resultado que você vai querer, né? Então, começa sempre fazendo pelo que é mais importante para você, gente. Vamos deixar de pensar um pouquinho na área externa, sempre na área externa. Né? O que, que me faz bem nesse momento? Me faz bem dizer para a pessoa que está aqui comigo que eu amo estar com ela. Né? Que a presença dela me faz tão bem, que me traz tanta paz, tanta segurança. Às vezes a pessoa ela espera muito para ouvir isso e você nunca fala. Já aconteceu com você, Fernando? O máximo de vezes possível, acho que umas 4, 5 vezes no dia, né, André? A gente precisa se comunicar, pessoas de negócios, se não tiver a comunicação, não vai rolar nada. Uhum. Então, por esses tempos, no novo processo, eu fui entendendo um pouco mais do que a gente já faz,
que são a parte de liderança emocional e o que a gente chama da galinha. Entendam que uma parte de posição social nunca vai ser gestada por emoção ou conquistada por emoção, tá? Isso não vai ocorrer. Ou liberdade financeira não vai ocorrer. Ou cargos, ou a parte como, vou repetir, um diretor ou um gerente, isso também não vai acontecer, por causa do emocional. O que a Andrea expôs é que as pessoas, elas precisam do emocional para ter uma comunicação. O que estamos tentando dizer aqui é que ou não é falado, ou é mal falado, é mal expresso, né? E a partir de valores, que são os resultados, que são os objetivos, eles têm que ter essa parte das emoções muito bem certinha dentro das caixas e acionar elas no tempo certo. Um exemplo fácil disso é que o curso Despertando o Gigante, que ele está agora em fase final, o que a gente faz com os mentores? Primeiro é provocar a ascensão deles para dentro. É uma viagem forte, é uma viagem que ela tem uma duração de aí aproximadamente uns 30, 35 minutos. Essa viagem é um percurso, pode ser sombrio, pode ser ensolarado, pode ser que tenha muita água, pode ser deserto, eu não sei. Mas você precisa fazer esta viagem para você identificar o que foi que trouxe você até aqui. Você, aí do outro lado, você vida, você ser humano, o que trouxe você até aqui. E a Andrea tocou num pertinente muito forte, muito forte. O maior bloqueio que o ser humano pode ter, eu acho que é o maior praga, ou o maior diabo, o maior monstro que pode levantar para um ser humano, que chama-se responsabilidade, ok? Essa é uma descoberta do Despertar do Gigante. Você vai escalar essa viagem, pode ser o pico, como a gente colocou no desenho, e quando você dissipa as nuvens, que você vai conseguir ver a luz do sol, você vai entender isso. Por isso existe bastante dor, eu vou dizer, porque o tempo que a gente perdeu buscando quem somos, para onde vamos, essa resposta ela depende da primeira. Você vê que você foi enganado, eu fui enganado, André foi enganado durante algum tempo. O que isso tem a ver com a galinha dos ovos de ouro? Nós buscamos muito mais ovos e eles foram acabando porque as galinhas nós fomos deixando para trás, ou matamos elas, ou entregamos para outro galinheiro ou para outro fazendeiro, às vezes de graça. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós deixamos as nossas emoções por conta de alguém. Alguém teve que decidir o que nós íamos sentir. Alguém teve que decidir qual humilhação eu vou passar hoje. Alguém teve que decidir qual mal-estar eu quero passar hoje, ou qual sapo eu quero engolir. Mentiram para vocês. Puxa vida, pessoal do Instagram, mentira, tá? André, eu queria que você comentasse um pouco sobre a autorresponsabilidade, a maior bomba nuclear que impede de um ser humano de fazer qualquer coisa. A gente precisa entrar nesse mérito da questão. E ele vai dividir em duas partes as pessoas, os reativos e os proativos. Desce a lenha aí com o tempo, o time, no pitch que você quiser. Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da proatividade e da reatividade, né, que está muito voltada a essa questão da autorresponsabilidade. Quando, né, você está numa conversa com alguém, independente de quem seja, pode ser no seu ambiente de trabalho, ou alguém te chamou para uma conversa, ou a tua família te chamou para uma conversa, sua mãe está te ligando, chamando sua atenção por alguma situação, entenda que, né, você tem o poder de dominar essa conversa, reagindo ou agindo. Só que os resultados vão ser totalmente opostos. Porque quando eu ajo, que eu tenho conhecimento e a minha autorresponsabilidade, eu vou ouvir primeiro o que está sendo falado, para eu processar isso.
Nesse momento vem primeiro a minha razão, porque eu preciso ouvir, certo? Aí, dependendo do que está sendo falado, pode ser que mobilize a minha emoção. Pode, com certeza pode. E não tem nada de errado mobilizar a minha emoção. Eu preciso me entregar a ela também, às vezes, principalmente pelas pessoas que eu amo, certo? Só que no meu trabalho é um pouco diferente. Eu posso, sim, me emocionar com uma história que alguém me contou, mas eu tenho que ser razão na hora de chegar até aquela pessoa e de aconselhá-la ou de orientá-la, certo? Porque assim, gente, desculpa falar, mas tudo mesmo, independente do que seja, que já aconteceu com você, é tudo mesmo, tá? Não tem exceção. A responsabilidade é sua. Ou você não soube conduzir uma conversa direito e você entrou com os dois pés no peito daquela pessoa, não ouviu o que ela estava dizendo, entrou no meio de uma conversa e já saiu por aí dando seus pitacos, né? Você fez uma ligação para pedir ajuda para alguém e essa pessoa, ela disse para você, eu tinha um compromisso agora, só que você não falou o motivo que você precisava da ajuda dessa pessoa e já entrou dando um soco no meio do estômago dessa pessoa. Entenda que o que você vai receber é responsabilidade sua, não é responsabilidade do outro. Porque eu tenho uma maneira diferenciada de lidar com isso, para mim poder conseguir o que é necessário para mim. Para eu poder conseguir a atenção daquela pessoa que eu preciso, ou para mim conseguir até um benefício daquela pessoa ou um favor daquela pessoa que eu preciso. Então, a autorresponsabilidade ela é muito grande em tudo, até nos seus momentos felizes. Porque se você não se sentiu feliz em algum momento, também a responsabilidade foi sua. Não Pesado. Não joga Pesado isso, André. em cima das pessoas o que é Mas ser. de repente, André, a ciência fala rapidinho assim a respeito da parte eu sou como sou, porque tem a genética, de repente tem meus avós, então ficou algum resquício no meu neurônio. Porra, não sei, cara, ficou alguma coisa, eu sou assim por causa da genética. Isso acontece? Fernando, isso é história, né? Na verdade, o que acontece ali é Me que as arrepia que a gente está falando disso, porque isso faz parte do processo, tá? pessoas elas precisam inventar desculpas e desculpas até para elas mesmas para não assumirem o fracasso de quem elas são ou do que elas conquistaram, entende? Isso é pura desculpa. André, eu vou continuar, eu vou esnucar você até onde eu conseguir, Pode. porque tentam me esnucar o tempo todo. Então tá, então de repente eu sou o que eu sou por causa que a minha educação, ela independente de julgamentos, ok? Vamos nos livrar disso. A minha educação me fez eu ser uma pessoa reativa e eu sou ignorante, eu sou totalmente ignorante. Eu posso me isentar da culpa? Mais uma desculpa, né? Mais uma historinha, né? Na verdade, que a gente está cansado de ouvir, inclusive no processo de mentoria. É assim, gente, não interessa o meio aonde você viveu, não interessa a escola que você frequentou, não interessa os livros que você deixou de ler. O que interessa é o que você fez com tudo que foi acontecendo com você. Porque tem gente que a gente conhece, inclusive nós dois aqui, somos pessoas que poderíamos ser as mais amarguradas da face da Terra por tudo que aconteceu conosco no passado. Mas nós transformamos isso em força para que nós pudéssemos nos autoconhecer um pouco mais e buscar educação por nós mesmos e não pela motivação externa. Eu não preciso me motivar por ninguém, eu sou automotivável. Eu me motivo todos os dias na hora que eu acordo, certo? A minha educação não interessa a escola que eu estudei, se era periferia, se era um bairro bom, se era escola particular, não interessa. É você que fabrica quem você é. É você que vai ter sucesso ou fracasso. Então, não vem contar esse tipo de historinha na minha cabeça. A instituição que você estudou não te moldou, não. Quem te moldou foi você mesmo, tá? E agora tá inventando uma desculpa
também por não conseguir assumir a tua autorresponsabilidade. Que mais? Manda lá. Sei lá, Andréia, a ciência também exemplifica e justifica. Eu acho que não tem, ela consome genética, educação e ambiente, ok? Por isso a gente martela tanto sobre conexões, sobre mudar a ambiência, sobre você entender a parte dos seus pais, fazer o entendimento, ok? E você entender que a sua genética ela é maravilhosa porque você só teve uma oportunidade de vida e ela vai ocorrer, está ocorrendo aqui agora, nesse momento. Então, eu vou martelar mais a Andréia, porque assim, deixa eu entender por que eu não consigo reagir. Por que eu não consigo reagir? O fator principal de reação, vou bater forte, André, então assim, os clientes estão de mau humor, eu não consegui vender, porque hoje está chovendo, isso é um fator que eu não tenho como controlar, certo? Eu não tenho como. Me responde aí a parte de reação. Por que os fatores levam as pessoas a serem reativas, a serem emocionais? Eu vou começar um assunto falando na lei do ganha-perde, tá? Para a gente falar de ação e reação. Então vamos lá. Hoje em dia a gente olha muito aí para fora na sociedade que para alguém ganhar, outro tem que perder, né? É a lei. Dizem que sim, né? Para alguém ganhar, outro tem que perder. Lembra que nós começamos sempre falando nas nossas mentorias que a pessoa ela precisa estar lá com o pensamento de uma maneira diferente? Lembra que nós queremos que o pensar fora da caixa seja agora a rotina de vida daquela pessoa que nós vamos mentorar? Novo hábito. Então, por que nós temos que seguir o que aí fora a grande maioria faz? Nós não somos mais essas pessoas, nós não vamos seguir mais a manada, certo? Então, se eu olhar por um prisma em que você pode ganhar, eu também posso ganhar, quem está do meu lado pode ganhar, é a lei do ganha-ganha e não do ganha-perde, faz sentido que tudo isso causaria um efeito muito diferente dentro das pessoas? Faz sentido para você isso? Total. Faz sentido que as pessoas elas olhariam para mim ou para você com mais respeito e admiração? Faz sentido para você? Total. Faz sentido para você que se eu conseguisse compreender o que de fato existe por detrás de um comportamento reativo de alguém, eu conseguiria, num piscar de olhos, transformar aquela energia daquela pessoa de uma forma mais mansa, para que ela pudesse olhar e agir com mais objetividade e não reagir? Faz sentido que eu Faz todo sentido, André. Total. Faz sentido que o ato de eu olhar para o outro, parar e dar ouvidos, mas verdadeiramente parar e dar ouvidos para aquela pessoa. Se vocês não entenderam até agora, já foi passado essa ferramenta umas 3 vezes. Isso aqui vale R$ 1.700. Ela entregou umas 3 vezes. Se eu fosse você, eu pegava caneta e papel. Muita atenção, tá? Muita atenção. André, tá pesado o clima. Eu tô arrepiado porque a frequência tá muito forte. Então, de buia, mulher. E faz sentido que se eu conseguisse olhar para o meu entorno e sinergizar aquele ambiente, né, aonde eu conseguisse trabalhar uma oportunidade diferente para trazer, agregar essas pessoas para minha causa, que a minha causa fosse um ganha-ganha, uma causa coletiva, todo mundo teria mais benefícios e não precisaria da ação-reação, do perde-ganha. Faz sentido para quem está ouvindo? Para mim, total. Então, por que a gente não para poder renovar tudo isso, esses conceitos, esses paradigmas
que colocaram na gente que é preciso com que Por... sempre esteja buscando o ovo, né? E Uau! não olhe para a galinha, o que ela está passando, o que está acontecendo naquele momento, né? Que essa galinha possa trazer as pessoas, os pintinhos todos para próximo dela, que essa galinha possa beneficiar aqui, beneficiar ali, que ela possa compreender, trazer uma energia diferente, que ela pare verdadeiramente, que ela olhe para todos aqueles pintinhos, que ela ouça verdadeiramente o que eles precisam falar para que seja tomado uma decisão ou para que as ações aconteçam de uma maneira diferente. Faz sentido que eu preciso afiar o meu serrote todos os dias antes de entrar na floresta? Faz sentido isso? Faz. O que talvez trave nos embates, Andréia, é aonde entra a emoção. Estamos discutindo, ok? Estou perdendo, ok? Se eu não levantar a minha voz, se eu não te der ações de comando, se eu não te pôr a minha dor, eu vou ser um bosta. É assim que eu aprendi, é assim que eu vim da minha educação, é assim que vem da minha genética. Falar alto, falar grosso, fale olhando o olho no olho, entendeu? Impõe, bate na mesa, e qual é que é, e o que que é aí, entende? Não, não é isso aí não. Vocês entenderam, e André vai esmiuçar agora esse ponto, é onde todo mundo entra. Você vive no emocional, não entende de valor, que é o que ela está tentando transportar essa conversa para nível de valor. Então, nós fomos tendenciosos, e eu também já fui assim, eu vivi uma vida assim, ok? E só recebi porrada, muito pouco amor, a não ser dos desenvolvidos, as pessoas desenvolvidas, elas entendiam que eu só ia me ferrar mais. Então, um abraço ou outro, aquilo me dava um aconchego, um calor, mas jamais eu expor isso, porque senão essa aqui vai ser a porra da minha fraqueza, eu vou ser um bosta. Explica pra gente, André, o que é ser um bosta nessa discussão, nesse ponto alto. Olha, num relacionamento, vamos falar agora homem e mulher, né? Num relacionamento entre duas pessoas, que é o que nós vemos muito acontecer aí fora, que os relacionamentos eles se perdem em algum momento, e aí tudo vai se acabando, vai desmoronando, e existe uma certa, nesse desmoronar, existe uma certa competitividade, né? Entre os pares ali, né? E assim, se acontecer uma discussão, não, porque eu quero sair ganhando. Porque você tem que... É a lei, Andréia, é a lei. Um ganha, outro tem que perder. Quem disse que isso é a lei? Eu fui criado assim, Andréia, é assim, é aí fora. Quando eu entrei no mercado imobiliário, a primeira regra do jogo é cobra, comendo cobra, aprende rápido. Putz. Na verdade, assim, olha, gente, vamos lá. Quando eu paro e eu entendo que por trás de um comportamento agressivo tem uma pessoa buscando amor, tem uma pessoa que foi maltratada, né? Tem uma pessoa que foi violentada, tem uma pessoa que foi espizinhada, humilhada. Então, por trás de todo o comportamento, né, que uma pessoa que está na sua frente esteja emitindo, não esqueça que ali tem uma pessoa. E essa pessoa, você só vai conseguir desarmá-la a partir do momento que você não se influenciar por aquela energia que ela está colocando em cima de você, porque o que ela quer é discutir, o que ela quer é ganhar de você. Ela jamais vai esperar que se ela vem assim para cima de você, você faça assim para ela, em formato de um abraço. Desculpa, meu amor, mas eu não quero discutir com você porque eu sei que você não merece essa discussão e nem eu. Então vem aqui que eu quero te dar um colo hoje. É isso que você está precisando. Entendeu que você desmontou aquela pessoa em poucas palavras, não entrando, não se influenciando pelo mau humor, pela energia, pelo paradigma que ela teve lá atrás? Entende que aquela pessoa vai ter que brigar sozinha se ela quiser, né? Brigar sozinho. Vai ter que brigar sozinha, porque você é a pessoa que está consciente naquele momento.
E numa discussão, vamos falar agora de um mercado que é o mercado de trabalho, aonde você sempre ouviu lá atrás que o cliente tem razão. O cliente sempre tem razão. O cliente chega aqui dando É a lei, Andréia, é a lei. né? O cliente vem dando de dedo na sua cara, ele vem ali te espizinhando, te chamando de incompetente, que é ainda o adjetivo que ele está usando, porque já falou de todas as outras palavras ali de baixo calão, e você está ali se roendo por fora e você está lembrando daquilo, o cliente sempre tem razão, e o cara dando de dedo na tua cara. E o cliente sempre tem razão, e o cliente sempre tem razão. Se você é uma pessoa que se deixa influenciar, vocês vão pro fight. Não É vai ter. lógico. Vocês vão estar Vai ali, explodir, André, uma panela de pressão, caceta. vai explodir, né? Só que você tá esquecendo da regrinha básica, sabe? Escuta ativa. Pegou essa? Vocês estão anotando? Gente, cara, não faz sentido o que ela está falando. Eu sou uma pessoa que não ouvia, tá? Só para vocês entenderem. Eu era aqui, eu era reativo, uma esplanada rápida do que é um reativo. Então, por que não vendeu? Por causa que o cliente não quis comprar. Essa resposta eu já usei, eu sinto muita vergonha. Porque ele tava muito nervoso, ele estava muito alterado, porque ele estava muito confuso, porque ai, que a vida tá muito difícil, ai, que o nenê não deixou dormir a noite toda, ai, que Batista. Ai, eu tô melhor, tô me sentindo melhor. Eu só perdi a venda. Então, é justamente sobre isso que a gente está falando. E a regra de ouro, anota aí, cara, em qualquer situação ou relacionamento, o que essa CEO maravilhosa ela está tentando dizer, ou é pessoal, ou é relacionamento amoroso, ou é comercial, ou é relacionamento de amigos. Cara, listen to me. Me ouça em qualquer língua que você possa entender, cara, isso aqui vale ouro. Mas, Andréia, é adestrável isso. Porra, o cérebro ele não quer ouvir, ele já tem a porra da resposta. Cara, ele já sabe o que vai acontecer. A gente é cheio de subjetividades, a gente é cheio de pré-suposições, a gente é cheio de antecipar o futuro. Nós somos deuses, daqui a 3 minutos vai acontecer tal coisa, cara. E você não para ouvir a outra pessoa lá. Alguém me perguntou assim, cara, man, como é que eu faço para vencer, André? Eu só tive um estalo hoje. Senhores, Arrepiou? ouça. Mas, cara, isso não faz sentido. Cara, treina seu cérebro, treina suas emoções, treina seu contingente corporal, se inclina para escutar. Nem que for, começa um dia escutando. Escutar é uma coisa que entra por aqui e sai por aqui. Ouvir é uma coisa que vai entrar por aqui e, se você permitir, possa ser que venha até aqui. Depois ele vem para cá, ok? Beleza? Isso aqui tem que governar a gente. Ele fica acima, porra. É simples assim, é muito simples. Cara, foi entregue a chave por R$ 1.700. Põe no bolso. Paga Então, os garçons aí e indica uma pessoa, alguém que você goste, pô, salva, comenta, por favor, Nath, ai que Batista, essa aí, ó. Tem que ter, cara, as reclamações, vamos pôr a culpa nele, ele é milionário, porra, a culpa é dele. ai, ai. Ó, tem um comentário da Rô aqui que eu preciso falar para vocês. É exatamente isso. Eu que trabalho diariamente com pessoas, empresas e como eles deixam uma situação ruim, momentânea, interferir em vários aspectos na vida pessoal, principalmente no relacionamento. Gente, é assim, ó, entenda que aquela pessoa, ela está ali naquele momento de reação, vindo com tudo para cima de você, com aquela energia pesada, aquela carga negativa em cima de você, não é para você aquilo. É uma reação de tudo o que foi acontecendo durante o dia, a semana, o mês. E Uau. uma gota que aconteceu no último instante do segundo tempo fez ela explodir. E a pessoa mais próxima é quem? Você. Principalmente,
se você é marido, se você é namorado, se você é esposo, filho, mãe, pai, primo. Boa, André. A pessoa mais próxima é aquela pessoa que vai receber aquela carga. A gerente. Sempre a gente. Pipoca aqui sempre primeiro, né? Então, esse exercício eu faço diariamente, porque eu entendo disso. Eu entendo que naquele momento é necessário falar, porque se eu exercito a minha fala, sai daqui, vem para fora, aquilo começa a descarregar de uma maneira que eu me sinto bem. Às vezes a pessoa senta na minha frente e fala, eu não emito uma palavra, nada. Eu só fico, nossa, sério, a Fernanda até saiu dali. Eu não emito nenhuma palavra, gente, juro por Deus. Depois a pessoa levanta e fala, nossa, eu preciso te deixar trabalhar, me desculpa, tomei tanto seu tempo, mas foi tão bom conversar com você, você é tão agradável. Nossa, que bom que você gostou. Gente, eu não emiti uma palavra, eu só ouvi. Era tudo que ela precisava, ser ouvida. Porque ninguém para ouvir, entendeu? Isso aí acabou, André. Live é feita para falar, a gente não tem uns comentários. Cara, a gente não sabe se é para continuar ou não, então nós estamos descendo a lenha. Nós não estamos ouvindo vocês. Ouvindo, hoje o WhatsApp, você escreve aquele monte de coisa, você lê, não ouve mais. Então você descarrega ali, tá tudo certo. Ficou um objeto bem interessante, né, André? De parte de você descarregar e pôr tudo ali, você entende. E entenda que até essa tecnologia começou a fazer parte das nossas emoções. Ela está zangada, ou ele está feliz, ou ele está contente, ou ele está espiritado, ou está da pá virada. Cara, conforme for o texto que foi falado ali, isso limitou um pouco nossa comunicação. André, que lida com muitos negócios, ela recebe gente que trata de negócios. E é no tete aqui, mano. Quando a gente entende que essa ferramenta, a partir do momento que você vai vender um objeto de 500 mil, 1,5 milhão, 5 milhões, isso aí não serve para mais nada, certo? 45 milhões. Tá, porra. Que foi 3 apartamento do Amaranto. Amaranto, para quem não sabe, é aquela, cara, foi estrondoso essa negociação aí. Então, chegaram as pessoas, a gente precisa conversar, a gente precisa se relacionar tudo de novo. O que a Andréa está tentando dizer e que ela disse, eu não vou repetir, mas só fazendo um caso. Discutimos. O bosta, quem perde, na verdade, é quem está nervoso, é quem quer ganhar a discussão. Eu já fui o vendedor que eu queria ter razão e te vender uma AOC. E você queria uma Samsung. Eu era o cara que falava mal da Samsung, eu era o cara que falava de toda a geração que não presta da Samsung, porque eu queria te vender uma AOC, e eu sou melhor nisso, e eu sou bom nisso, e coisa e tal. E por mais intenção que a AOC tivesse de pagar alguma coisa especial, não estava nem aí. O meu problema era só ter a razão. Numa mentoria muito especial, eu fui tão espancado sobre autorresponsabilidade, hoje eu entendo isso, hoje eu tô tendo uma consciência muito fela da puta. Quando eu fui entender que a autorresponsabilidade, cara, você quer ter ser razão, você quer ser feliz, responda rápido, numa pressão. É lógico que eu quero ser feliz, idiota, é lógico que eu quero ser feliz. Eu vou responder que eu quero ter razão, essa é a minha essência, eu sou estressado, eu quero. Tá, então perde a venda, vai procurar outra coisa, vai trabalhar de repente em produção. Você não precisa julgar isso. Mas no momento de que está com uma pessoa, qualquer, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Aí você é ativo ou reativo? Exatamente. Um pouco sobre os ativos, Andréa. Você é muito ativa. Falamos um pouco sobre atividade, a diferença. Na verdade, eu sou mais emocional, né? É o meu centro predominante. Só que eu tive que desenvolver o controle das minhas emoções. Por que eu tive que desenvolver? Porque desde sempre, né, eu já estou trabalhando como gestora de equipes e desenvolvedora de pessoas. Olha, sem brincadeira, eu até perdi as contas já, mas deve fazer mais de 15 anos que eu faço isso, né? Mais de 15 anos. E assim, gente, o que eu compreendi
nessa situação toda aqui? Quando eu me deixo levar pela minha emoção, as pessoas não acreditam em mim, no meu potencial, porque eu tomo decisões erradas, baseadas no que eu sinto e não no que é necessário, certo? Então, quando eu começo a dominar esse centro emocional, né, e agir de uma maneira diferente, por isso que o Fernando falou dos ativos, quando a gente age de uma maneira diferente, que torna consciente aquilo, você começa a criar uma conexão diferente com as pessoas, né? As atividades que você precisa que sejam desempenhadas não estão mais sob só o seu controle. Você delega e monitora, você cobra as pessoas. Isso é ser ativo. Proativo é pensar no problema antes dele acontecer. Então eu já chego e falo, Fernando, é assim, olha, vou te passar um cliente, tá? Eu preciso que você vai atendê-lo lá na residência dele. Mas assim, olha, o cliente ele tem um perfil de personalidade assim, portanto, não haja dessa maneira, não fale isso com o cliente, né? Busque umas possibilidades diferentes. Se o cliente ele começa a enxergar só preto e branco, você pergunta para ele se existe possibilidade dele enxergar cores diferentes naquele ambiente, entende? Isso é um exemplo, gente, né? Isso é um exemplo, né? A gente só está exemplificando para ficar mais claro para vocês. Se o cliente ele só enxerga o que falta, né? Quando ele mostrar para você o que falta, você pode mostrar uma nova possibilidade para aquele cliente em relação a isso. Ah, assim, o senhor tem toda a razão, tá faltando isso, mas eu acredito que isso possa ser suprido. Se isso for suprido, é exatamente o que o senhor queria nesse momento? Sabe? Então, assim, existem N possibilidades na vida e a gente precisa mostrar para as pessoas que elas existem e que elas estão ali e que são possíveis. Porque as pessoas, às vezes, enxergam impossibilidade, não possibilidade. São perfis de personalidade. Entendam isso. Quando eu entendo que eu preciso desenvolver mais o planejamento do que a minha emoção, do que a minha ação, eu preciso gastar, então, o quê? Um pouco mais de energia planejando. Vou ter que ler um pouco mais, eu vou ter que deixar um pouco mais celular de lado para poder montar um esboço do que eu preciso fazer, de alguma ação que eu preciso tomar no dia seguinte. Eu pego a minha agenda e começo a escrever o meu dia seguinte, certo? Isso é planejar. Eu preciso olhar para a minha fragilidade e exercitá-la para que ela não seja o meu calcanhar de Aquiles, certo? Se eu tenho algum problema com você e eu vou dormir pensando nisso, isso vai consumir o meu sono. Você vai estar no meu pensamento 24 horas se eu não resolver isso. E não vai caber mais nada no meu pensamento, a não ser você e o problema. Você e o problema. Mas o problema e você, por quê? Porque eu não fui resolver. Eu não cheguei até você e falei assim, olha, a gente precisa resolver essa situação. Porque assim, olha, essa situação aqui, eu observei que aconteceu isso, e eu sei, eu entendo que não foi, né, com uma intenção ruim, eu entendo que a tua intenção foi que esse resultado fosse alcançado, mas não foi. Né? E isso aqui me causou esse tipo de situação, esse tipo de situação, esse tipo de situação. Então, eu gostaria de que a gente fosse para um outro caminho a partir de agora. Né? Que esse tipo de situação não acontecesse mais, porque a gente já sabe o resultado. Né? Você está comigo nesse momento? Posso confiar que vamos fazer isso agora juntos, dessa forma? Entenda, você está assumindo junto a responsabilidade, está puxando com que o outro também venha com você. Entenda que tudo é tua responsabilidade. É porque o outro não vai me pedir desculpa. Vá você, então, conversar com aquela pessoa. Qual é o problema de você ir lá conversar com aquela pessoa? Qual é o problema de você expor? Qual é o problema de você conversar, falar? Você não vai estar jogando em cima dela. Ah, porque você errou, aponta lá no nariz dela, porque você errou, a responsabilidade sua. Vamos assumir junto essa responsabilidade? Né? Eu não me senti bem com isso que aconteceu. Acredito eu que a gente possa fazer de uma maneira diferente, que o resultado vai ser mais positivo para todo mundo, inclusive para a empresa que a gente trabalha ou para a família
que a gente constituiu, ou para sua filha, ou para minha filha, enfim, né? Independente de qual seja o problema, mas entenda que se você se prontifica a dar o primeiro passo, tudo vai mudando de uma maneira sincrônica. Quando você se der conta, tá tudo tão diferente, você tá diferente. Você mudou. Você não precisou de ninguém lá fora para fazer essa mudança acontecer. Você precisou do quê? Só de você, porque você entendeu que você não pode tomar decisões baseadas no seu emocional, na sua emoção, ou da forma como você está se sentindo naquele momento, ou movido pelo sentimento de uma historinha que a outra pessoa te contou porque você ficou com dó dela, certo? Você vai agir de uma maneira diferente, pensar lá na frente antes do problema acontecer, para que ele tenha já uma solução imediata e não vire uma impossibilidade total de manter um relacionamento com outras pessoas ou com o seu patrocinador, que é a empresa que você trabalha, né? Você vai parar para olhar mais para sua fragilidade, vai desenvolvê-la de uma maneira diferenciada. Mas tudo acontece primeiro aonde? De dentro para fora. Em mim. Putz. Né? Em mim. Então entenda que se você é aquela pessoa que só está buscando o ovo, para acontecer grandes mudanças, precisa também da mesma quantidade de esforços. E esse esforço, esse passo, só tem que partir de um lugar. Da onde você está hoje. De você. Senão, não adianta. É mais um blá, 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 blá. É mais um mi, e nada vai acontecer. Né? Eu venho da geração, André, onde eu aprendi da parte dos P's, né? Mas principalmente da parte da religiosidade, em que os vencedores eles têm um nascimento feliz. Então me foi apresentado um Davi que foi tirado de trás das malhadas, porque era ele, o escolhido era ele, e só ele podia matar o gigante. Depois de anos, isso veio à tona e chegou-se a uma realidade em que o próprio Salvador, o próprio Jesus trouxe essa novidade. Não é assim não, cara, explicaram tudo errado para vocês. Todos podem. Precisa querer, tá? Precisa ter aquilo que a gente estava falando, você precisa ter um desejo muito forte de você querer matar o gigante. Aí voltava na live anterior, eu falei, cara, mas eu não tenho habilidade, você vai precisar comprar uma habilidade. Pô, como é que compra uma habilidade? Cara, vai enfiar numa academia, vai aprender a lutar, eu não sei, se você é matar o gigante, seja lá qual for o seu gigante, vai comprar uma habilidade. Ok. E depois, por último, é ter o conhecimento. O conhecimento de uma forma geral, que é o que o André está falando. Uma estratégia para aquele campo. Uma estratégia principalmente emocional, que é o princípio de tudo. Essas três pilares formam um hábito. E daí você vai aprender uma coisa acima das emoções, que chama-se valor. Valor, não crença, tá? Valor, o que é importante. O que é importante, quando você chega de fato no final dos estudos, você vai ver que o que é importante é a outra pessoa. Você, nossa, Fernando, que bosta, que, cara, entenda rápido, o que é importante é a outra pessoa. Eu sou um servidor nessa face dessa terra. Esse é meu propósito, cara, é servir. Maior é aquele que serve. Depois que eu entendi isso, isso é muito leve, isso é muito prático, é muito ágil para você chegar aos seus resultados, independente da condição em que você esteja. Mas entenda, proatividade é ser livre. Ser livre é não olhar com maus olhos as consequências. Lembra que se fazer algum omelete vão precisar quebrar alguns ovos? Você acha que fica tudo bem entre as duas partes quando a gerente André toma uma decisão drástica? Não fica tudo bem para todos. Há comuns acordo. Então, quando há o acordo num pensamento judaico, você tem que entrar para perder. Perder o quê? Perder um pouco, porque se cada um ceder um pouco das suas emoções, nunca valores, das suas emoções, valores,
Para o outro, naquele momento, é lógico que vai ter um ganho comum entre os três, entre o mediador, entre as duas partes. Eu acho que a profissão mais difícil do mundo, que a Andréa Viviane Barbosa, do que ela constituiu do Tudo é Negociável, a mais difícil de todas, eu vou chamar de mediadora. Não é nem de intermediadora, é mediadora de situações adversas, de um negócio, de empreendedorismo emocional, físico, porque não agora também tem essa modelagem que a gente criou, cara. A mediação, ela tem que ser um ser humano hiper focado em valores. Porque eu vou repetir, se você for a dar atenção às suas emoções, você não prospera, você não tem como prosperar. Isso é testado, isso é Warren Buffett, isso é Elon Musk, que eles têm aquela sensação, assim, nossa, parece que eles não sentem nada. Não, eles só estão atentos aos valores. Só que as pessoas falam assim, mas eles são multimilionários. Man, descreva que o produto que eles desenvolveram, que são satélites, que são carros para colocar através de energia elétrica, foi feito para nós. Exatamente. Ela falou assim, nossa, você caiu nessa piada? Não, cara, não, ele facilitou. Ele é um facilitador, ele é um mediador de dores. E não tem nada de errado nele ganhar dinheiro com algo inovador. Só que é isso, André, ele prospera e enriquece nesse pensamento com os valores dele. Eu vou fazer um pouco mais pelo meu próximo, porque, cara, se a gente for entrar nessas missões que mandam a gente, vamos lá, o combustível, vamos entrar nessa, isso é um papo muito simples. Vamos bater no governo anterior, vamos bater no novo, André, vamos ficar discutindo sobre isso, que é o que a gente quer que a gente faça. E a gente gaste muita energia e se canse. Eu mande você ir a merda e vá dormir. E amanhã eu pague lá os 6,19, que foi o que eu paguei hoje, o litro do álcool. Cara, eu vou ter que continuar seguindo. Você vai ter que seguir. A minha profissão exige que eu tenha. De repente chegou um louco que falou assim, cara, você não pode fazer isso, senão você vai foder com a gente aqui, mano. Se você criar essa merda aí, você vai quebrar nosso esquema aqui. É um esquema, tá? Tudo é um esquema. A gente falava sobre o maior aprendizado de vendas, eu era contra. Há uns 2 anos para cá eu tenho um novo pensamento. Vai conhecer marketing de multinível. Vai conhecer, cara. Porra, é bom, cara. É bom. Não pela lavagem cerebral, aquilo que falavam para mim, sistema de pirâmide. Cara, tudo é pirâmide, certo? Se um dia eu tive que trabalhar, que saudade de você, se um dia eu tive que trabalhar com essa pessoa chamado Fred, da F2 Fotografia, eu tive que entrar, aprender, ele me pagou para eu aprender, para que ele subisse e eu entrasse, passasse o bastão para mim, porque ele precisa fazer outras coisas. Se eu tivesse a competência dele, eu abria o meu próprio foto e pronto. E daí eu ia chegar no mesmo sistema. Preciso achar um editor, um fotógrafo. Tudo é pirâmide, gente. A pirâmide para que não o maior, não o mais inteligente, mas aquele que tem valores, controla suas emoções, ele vai dar suporte para você, para que você também suba, caceta. E não fique ali muito tempo, né, André? Que você pegue o seu bastão e vá ser o profissional que você quiser. É lógico que quando pessoas maravilhosas e emoção, funcionários bons ou participação, a gente quer mais tempo perto da gente, né? Eu sempre vou mencionar o professor Fernando. É lógico que de repente o cara faz falta, mas cara, pelos valores do entendimento que eu tenho, do entendimento que você tem, ele está conquistando os valores dele que ele almejou lá atrás, não de agora, tá? Não é de agora. Se a Lu tiver aí, pode dar na cara aí se eu estiver mentindo. Para quem conhece, valida a história. É muito importante validar, não historinha, ok? História. Assim como eu valido a história desse homem aí que tem mais de 20 anos de fotografia, não conheço ele fazendo outra coisa. É um amor, cara, é o amor que ele tem por aquela profissão e tá top. Ele é o Elon Musk da fotografia. Por que ele falou assim, nossa, tá exagerando? Não, ele desenvolveu a capacidade de construir álbuns, que era uma coisa caríssima, que é uma coisa, eu peguei orçamentos com ele para ajudar alguém, é muito difícil. E o Fred, agora ele fabrica uns álbuns maravilhosos, com uma textura, com um acabamento, com uma convicção de imagem que é fantástica e resolveu o problema aí de araucária. Corrija se eu estiver errado aí, man. Fiz o pitch pra você, fechou? Eu tenho acompanhado ele nas redes sociais também e eu tô vendo grandes talentos ali, viu? É realmente o que você fala.
E aí o Fred colocou assim, ó, é importante é cuidar da sua galinha, senão alguém come na canja. E é verdade. Fato, né? É assim, ó, entenda que emoção é administrável, desde que você conheça e entenda o porquê você sente, como você sente, ou porquê você não sente. Porque também tem isso, Contrário? né? Também, Contrário também, né? né? Existem pessoas que não sabem sentir, que elas não aprenderam o que é uma emoção, né? Que primeiro a emoção ela tem que passar pelo mundo da razão. Opa, o que é isso que eu não estou entendendo, certo? Preciso entender a emoção para então falar, opa, será que eu posso sentir? Se eu sentir como eu vou me sentir desconfortável, não vou me sentir desconfortável. Ah, não, eu gostei dessa sensação. Ah, então eu posso abraçar alguém. Ai, que legal! Olha que sensação boa esse abraço. Vem aqui, né? Isso não tem problema de você também racionalizar e depois você trazer aqui para o sentir, tá? Tá tudo bem com isso, porque você é você e cada um é diferente do outro. Só que o que não dá é para justificar uma vida inteira que você é assim por isso, que você é assim por aquilo, que você é assim por aquilo outro. E que o seu fracasso foi provocado por alguma coisa que aconteceu lá, ou por alguém, ou pelo governo, ou pelo Papa. Isso é inadmissível. Quando você está aqui participando das nossas lives, aprendendo e entendendo o que nós estamos falando, sinto muito. A ignorância não faz mais parte da sua vida. Você perdeu o direito de errar. Porque agora você já sabe. Porque existem chaves aqui. Porque você está escalando algo que ninguém está. Mas você está aqui escalando. Porque você está presente conosco aqui todas as terças-feiras. Entendendo e aprendendo um pouquinho mais todos os dias. E é o que nós também fazemos. Certo? Então, perder o direito de errar significa, opa, eu subi mais um degrau nessa vida, né? Eu subi mais um degrau, eu tô numa nova escala. Não que você seja melhor do que o outro, mas que você passou para um degrau onde você pode compreender melhor o outro, interagir melhor com o outro, promover um bem-estar melhor para o outro e para você, para os seus relacionamentos, para a sua família, para a sua instituição, para a sua empresa. Eu não sei aonde você está, mas entenda que quando você escala, sobe, entende, tudo e todos ao seu redor vão junto com você, se eles quiserem, porque você quis. E se eles não quiserem, sinto muito, eles vão acabar ficando para trás mesmo. E não tem jeito, porque a gente só vai para frente. Se alguém quiser ir junto, a gente traz junto. Mas a gente só continua caminhando se a gente acaba deixando o peso morto lá atrás, que não faz mais parte. Porque tem coisa que você já não aguenta mais ouvir, que o seu ouvido já não aceita mais. E não é porque você ficou melhor que o outro, não. É porque você está num outro nível. É simples assim. Não é arrogância, não é prepotência. É só um próximo nível. É um conhecimentozinho um pouquinho mais aguçado. É um olhar um pouquinho diferente que vai fazer toda a diferença num entorno, num contexto, e que você vai olhar para o teu futuro, olhar para o teu presente e olhar para o próximo passo de uma maneira diferenciada. Simples assim. Que vai buscar mais umas galinhas que botem ovos maiores, né, André? E Exato. daí não se trata nem da galinha, nem dos ovos, trata-se do galinheiro. As coisas, elas melhoram. O que a Andrea disse é um resultado chamado prosperidade, que as pessoas não entendem. Elas lembram de dólar, cifra, moeda, 50 centavos, o ouro. Não, 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 não. Isso vale mais do que moeda, do que o ouro, do que a cifra. Eu falo assim, nossa, você é louco. Não, cara. Quando você entende isso, você passa para o nível onde nós queremos entender e colocar bem a prática. Você vai aprender a fase de valores. Agora consigo fazer networking mais tranquilo.
Agora consigo sofrer uma pressão no empreendedorismo, que é a fase obscura, que é a fase onde os mapas eles não deram muito certo e você está tendo que riscar o seu, e que quem é reativo, ele vai chegar para você, isso aí não vai dar certo não, isso aí não vai dar certo. Aí você apresenta um resultado, porque você está feliz, comemorando, o reativo vai dizer assim, espera só mais um pouquinho para isso aí dar errado. No começo é assim. Né? E o proativo, ele tem que contar com ele mesmo, que são os valores que vão segurar você no final, quando vier o medo, quando vier a dor, quando vier o abandono, né? O abandono de alguns amigos, porque talvez você não consiga sair à noite para poder comemorar todas as vezes, não é verdade, André? Às vezes você está passando numa restrição, porque o boleto daquele empreendedorismo, porque de repente uma construção, porque de repente você teve que parar hoje para estudar música, como escutei no professor Fernando, eu estou enterrado aqui estudando música, não pude sair, não pude nada. Falei, beleza, mãe. Quem é reativo já vai dizer, viu, o cara é pau no cu. Liguei pro cara, ele atendeu e tá lá com os bagulho dele lá, não quer mais saber de nós, reclama. A gente vive para reclamar, né, Ana? Entende então o sentido da palavra prosperar? Quando eu prospero, eu domino a minha vida. Eu domino as minhas emoções. Eu domino o meu entorno. Eu consigo construir novas conexões, novos networks, novos negócios, novas oportunidades e financeiro. Eu construo o meu financeiro. Quando eu prospero, que eu consigo dominar, eu construo o meu financeiro. É só de mim que precisa isso. Eu não preciso de mais ninguém. E daí se eu tô sozinha? E daí se eu não quero sair? E daí se eu só quero estudar? E daí se o trabalho é a minha diversão? E daí? Quem tem alguma coisa a ver com isso? Ninguém tem nada a ver com isso. Porque você só tá dominando. Você está dominando tudo. Você está dominando a situação. Entenda que isso é uma liberdade que não tem preço nenhum. Você dominou a tua escutativa, você dominou os conflitos, você dominou no seu trabalho, você dominou a dificuldade de levantar de manhã cedo, você dominou a questão de uma doença, você dominou, você fez as tuas células trabalharem a seu favor para te curar. Você dominou a dificuldade da consistência. Você dominou aquela situação que você normalmente acabava procrastinando. Hoje você age. Hoje você não deixa para depois. Hoje você entende por que tudo acontecia daquele jeito. E tá fazendo diferente, porque você domina. É o reino. E tá aqui, ó. Você dominou o reino tá aqui, entenda, simples. Tudo que você quiser de agora para frente, você consegue dominar. Não sendo o quê? Reativo, vitimista, mimimizento, nada disso mais, porque isso já ficou lá atrás. Você escalou, tá num outro patamar. Conhece um pouquinho mais. Então você consegue transformar você e as pessoas que estão próximas a você. E quem não quiser transformação, gente, sinto muito. Vou repetir. Vai ficar, porque tem gente que não quer. Tem gente que tem um ganho indireto em ser reclamão, em ser vítima, né? Em ser violento com outra pessoa, ou em ser aquela pessoa dominada. Então, assim, é escolha da vida de cada um. Mas você que está aqui não escolheu isso, porque senão não estava aqui. Certo? Então, escolha prosperar. Escolha aprender a dominar o seu reino. Que você vai ver como tudo vai transformando aos poucos, porque existe um tempo para tudo, né? É uma construção que nós vamos fazendo e ela vai acontecendo e vai se mostrando, não só para nós, ela vai se mostrando para todas as pessoas que estão ali. As mimizento é boa, né? Mas existe, oh meu Deus, como tem mimizento nesse mundo. Na internet tá cheio. Tá
cheio. E na vida real, então, meu Deus do céu. Mas tudo é um ganho indireto. Se eu escolhi ser mimizenta, é porque eu tenho um ganho nisso aí também, tá? Então, escolha dominar. Domine o seu reino, domine a sua vida. Domine a sua prosperidade, domine as suas finanças. É simples. Não tem erro, gente. Eu sou muito prática nessa parte. Né? 2 mais 2 é 4 e é assim que as coisas funcionam. Né? É verdade. Então não posso ficar esperando que algo melhor aconteça, André? Se você não quiser escalar, se você não quiser dominar, prosperar, ter mais dinheiro. Vai chegar um momento melhor, o astral, sei lá, não sei, André. Né? A estrela cadente, eu sei lá. Eu sempre o digo, acaso, né? Fernando, eu sempre digo assim, olha, para as pessoas, e às vezes eu pareço até meio grosseira, né? E não é grosseira, é realidade. Né? Nós temos que ter os 2 pés no chão e saber que existem coisas, existem situações, ferramentas que dão resultado. E é isso que nós trazemos aqui, né? Então, chega de contar historinha, né? Nós não estamos aqui para contar historinha para ninguém. Então, assim, ó, eu não posso dizer que é errado alguém falar assim, Deus proverá. Sim, eu concordo. Deus proverá a saúde para você acordar de manhã e buscar o que você precisa. Deus proverá, né, uma pessoa que ele colocou no coração que vai te estender a mão para poder te ajudar a sair do buraco. Entenda, ajudar, a pessoa vai te ajudar a sair do buraco, não é que a pessoa vai te dar dinheiro, não é que a pessoa vai te dar pouso, não é que a pessoa vai te dar comida, não é nada disso. A pessoa vai te dar condições de você se transformar em alguém melhorado. Entenda isso, que vai poder buscar os seus próprios objetivos. Porque se eu fizer o contrário, eu vou estar te esmolando. E dar esmola não é ajudar ninguém, tá? Então, isso fique claro também, né? Aí entra no rol dos mimimizentos e a gente não quer mais mimimizento na vida. Então, coragem para poder encarar a realidade. É só para encerrar um fio só de pensamento que ficou lá atrás, é sobre positivismo e sobre transformação. Então, uma diferença básica amanhã o dia vai ser melhor, ou tudo vai ser melhor, é um positivismo. Ele precisa ter, mas você ser proativo é encarar a realidade que hoje não obteve alguns sucessos, extinguir a palavra fracasso, ou você lê ela como uma palavra, não como sentimento, e daí sentar com o André com valores. Eu preciso falar com tal pessoa, preciso talvez pedir perdão para essa aqui, não sei, talvez eu precise alegrar essa pessoa aqui com valores, então com verdade, com pensamento positivo de que amanhã vai ser melhor, e com verdade da sua melhor essência, da sua identidade, as coisas acontecem bem como ela falou. E daí você vai liderando o reino. Porra, eu quero ver um negócio aqui da Jo, só um minutinho. Faça a sua parte que eu farei a minha. É isso, Jo. É no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tenha concepção, tenha percepção da realidade. Não é sobre olhar o copo cheio, o copo meio vazio. Isso é positivismo. É olhar que a situação ela precisa ou não de uma reação, mas normalmente vai precisar não fazer nada, também avisar que não vai fazer nada. É avisar, não vou fazer nada. É suas escolhas. Escolhas têm consequências. É não pensar sobre as consequências como um prédio implodindo, mas é pensar que você pode reconstruir ele se caso ele se implodir, né, André? Não é nem a questão de positivismo, é você encarar a reação com uma atitude. Então, a própria Bíblia diz de ousadia. Ousadia é quem ganha o bastão
é quem vai sentar a cadeira, é quem vai sentar a cadeira de uma diretoria, de uma presidência ou de uma gerência, é quem vai ser um empreendedor. É essa a parte que nos conduz. O tímido, ele é um egoísta, ele guarda tudo para si. Os ousados não, ele põe para fora, igual o André disse, de uma maneira diferente, coloquial, assertiva. Vem perder um pouco dessa timidez, seja ela de que modo for. Timidez com vídeo, timidez com falar de uma vontade, talvez que você tenha, timidez de abrir o coração para dizer que você tem um vício que você quer largar, cara. Não sei, saca isso, que é humano isso. Quanto mais humano você se torna, mais próximo de Deus você fica. O Padre Virgílio disse isso. É maravilhoso. Andréia, que top que foi essa live. Eu tirei acho que uns 20 pitch. Hoje eu tava babando em cima de você. Hoje eu fui seu ouvinte. Geralmente eu chego aqui com o roteiro e com a ideia, só que daí você faz a porra toda, cara. É maravilhoso trabalhar com você. É uma oportunidade que eu agarro com unha, dente, ferramenta e cara, cinta e prisão, cara, do jeito que eu puder, para eu poder andar o tempo que eu consegui andar com você. Você voa muito alto, mulher, é impressionante. Eu não vou dizer é incrível porque é crível, tá aí, vocês vêm, vocês assistem, é crível. Mas assim, né, é porque existem boas pessoas que querem estar do lado de quem realmente está apto e está pronto para poder ensinar algo. Então, se eu tenho algo para ensinar, eu preciso de alguém que queira aprender, né? E eu também quero aprender, então eu sempre preciso de alguém que tenha algo para me ensinar. Eu acho que isso é um pouco de humildade, mas não é uma humildade a ponto de você se sentir menor do que o outro. Não se trata disso. É da humildade de entender que o outro tem uma história, né? E que por detrás dessa história toda existe algo que também te ensina. Você não é só professor o tempo todo, você também é aprendiz. E ser um bom aprendiz durante o processo da vida faz toda a diferença. Faz com que eu seja realmente quem eu quero ser. Faz com que eu escale de uma maneira diferente. Né? E é isso que faz sentido na gente estar aqui hoje, falando para as pessoas ouvirem um pouquinho do nosso conhecimento. Não que nós somos melhores do que as pessoas, jamais. Isso não é. Né? É que nós estamos aqui dispostos, né, a estar ensinando um pouquinho do que nós aprendemos e de maneira gratuita, porque nós queremos que vocês entendam um pouco mais. Se a gente tivesse tido essa oportunidade, a gente com certeza hoje seríamos pessoas muito melhores do que nós já somos. E eu sempre digo que a corrente do bem, ela tem que continuar. E a gente não pode parar por aqui. E se nós construímos algo no coração de vocês, se nós ensinamos algo que transformou, né, uma área da sua vida ou um comportamento seu, entenda que nós também vamos precisar de você lá na frente. Né? Porque nós também não vamos conseguir sustentar o nosso canal só com produtos gratuitos, só com as lives. Nós temos livros que a gente gostaria que vocês adquirissem, né, para que fizesse parte da sua vida. São livros, gente, que contam histórias de pessoas reais, assim como eu, como o Fernando, como eu e você, né, como qualquer outro ser humano. Então, conheça um pouco mais da história dessas pessoas, compre os livros dessas pessoas, leia o que essas pessoas escreveram, compartilhe de alguns momentos, bons ou não, mas tire um aprendizado da história dessas pessoas. Nós temos os nossos produtos, se você tem alguma dificuldade, se você acha desafiador algum campo da sua vida, seja ele qual for, que você queira melhorar, nós temos a ferramenta da mentoria. A mentoria, entenda que é só nós e você.
não existe ninguém no meio, é sigilo total e absoluto. Nós vamos ouvir o que você precisa, nós vamos entender o que é necessário para você e nós vamos conduzir você nesse processo de melhoria. Nós vamos te dar ferramentas e recursos para que você possa melhorar. A gente não pode falar disso aqui, porque é muito pessoal, né? Então, vem conversar conosco, entenda o que é a melhoria, e a gente gostaria que quem já passou pelo processo, né, assim como o Fernando já passou pelo processo, assim como o Newton já passou pelo processo, a Bárbara já passou pelo processo, assim como nós temos outras pessoas que nós não podemos falar o nome ainda, porque não nos autorizaram a falar, mas você que já passou pelo processo, deixa o seu depoimento para essas pessoas. Não precisa dizer o que você foi trabalhar, mas o que melhorou em você, né? O que você sentiu de diferente na sua vida depois. Eu vou pedir permissão para ele, porque ele é uma pessoa pública, né? Mas a gente vê uma escala na vida das pessoas só de uma conversa que a gente tem com essas pessoas, uma única conversa. E essas pessoas, elas têm gratidão pela gente para o resto da vida. Isso faz a diferença para nós? Faz, gente. Mas nós também precisamos que você entenda que nós precisamos de recurso para funcionar a nossa plataforma, para que a gente possa trazer conteúdos melhores, com melhores recursos para vocês, né? Com mais edição de imagem, edição de vídeo, que a gente possa gravar alguns treinamentos para vocês, ou de maneira gratuita, ou de maneira paga, enfim, nós também precisamos de vocês. Então, entre no nosso link, ele está na nossa página aqui em cima, na descrição da nossa bio. Entra lá, entenda tudo que nós temos para oferecer para você, conheça os nossos produtos. Se alguma coisa te agradar, que bom, nós temos o baralho terapêutico, lá está esgotado, mas a gente consegue mais. Não tem problema. O que nós precisamos é que você também entenda que nós precisamos de recursos, tá? É só isso que nós precisamos. E o processo de mentoria, ele é para qualquer pessoa que queira aumentar sua produtividade ou melhorar algumas questões particulares ou não, tá? Então, tá lá também disponível para vocês poderem entender. E tem uma promoção rolando aí no processo de 8 horas, né, Fernando? Que eu sei, né? Tem uma promoção, a imersão, ela tá por um tempo. Por que imersão? Porque nós estamos adiantando esse processo, porque o nível de consciência está muito bom, como a Andrea disse. Está muito alto a frequência. A gente pega essa frequência e devolve para você em 8 horas. Ele vai acabar. Por que a gente precisa extinguir ele? Porque a partir do momento que nós estamos na fase 2 e é sobre a parte de prosperidade, ela já é outro processo, tudo é negociável, ele administra essa parte. Então, tirei o emocional, entendi quem eu sou, já tenho valores, opa, já estou prosperando, como disse a Andrea, estou líder, estou puxando família, estou puxando amigos, estou puxando, como assim puxando, Fernando? Está atraindo, seja o fruto bom, seja o fruto de aroma bom, que queiram consumir você. Nossa, sim, que queiram ouvir um pouco mais do que você tem para dizer, porque é inevitável que quando você prospera, você quer passar isso adiante. E depois vão vir as riquezas, certo? Essa parte de empreendedorismo. Aí você vai para a parte do fecha, o step by step, se pular uma ou outra, a gente está nesse nível. Alguns dos nossos produtos, eles ficaram mais altos, portanto, nossos desafios também, né, André? Mas eu sugiro que você faça a primeira etapa, que está em tempo, porque daqui a pouco, talvez, a gente não tenha tempo de fazer esse plano, o método Despertando o Gigante, que ele é prático, ele é bem objetivo, e você sai voando na hora. Um mentorado, ele levou a primeira etapa, porque ele não pôde ter os horários. Como é que eu vou fazer em 8 horas esse negócio? Nós fizemos em 4. Por enquanto, ele não está precisando das outras 4, porque ele estudou, porque ele entendeu, e ele fez uma coisa muito legal. Trouxe para si a identidade e depois foi ser proativo. Ele foi executar isso, ver se essa coisa funciona. Então, o maior resultado que talvez a gente possa ter é não reclamação. Quem é feliz não enche o saco, gente.
Tá bom? Adoro! Exatamente. Ah, e outra coisa que eu quero pedir para vocês que estão aqui conosco, ó, para a próxima live, tá, gente? Para a próxima live, traga mais uma pessoa. Traga uma amiga, um amigo, mas que essa pessoa realmente esteja aqui conosco participando. Indique a nossa live para as pessoas que você acha que conhece, que precisa receber o que nós temos para passar para elas. Tá fazendo bem para você? Não custa nada. Você falar, olha, na próxima terça-feira vai ter uma live com uma equipe aí que eu tô seguindo desde o começo. Cara, vamos participar. Eu vou te chamar na hora da live e você entra, porque eu quero que você veja o trabalho dessas pessoas. Então, o seu compromisso conosco é trazer mais uma pessoa para a live de terça-feira. Combinado? Eu não aceito não como resposta, tá bom? Eu não aceito. Beleza? Então, Fernando, vamos Fechou? porque nós já passamos Perfeito. o horário, né? Que a gente teve lá Já. técnico. Gente, obrigada de coração por mais uma live com vocês. Vocês são extremamente especiais na nossa vida. São pessoas que prosperam o nosso trabalho, que indicam o nosso trabalho. A gente vai se certificar disso na live de terça-feira. Quero ver mais gente aqui conosco, fazendo perguntas. E que bom que você estava aqui, que bom que você interagiu e que bom que esse conteúdo foi para você. Fernando, não vai ficar gravado, né? Eu vou publicar esse conteúdo, André, não sei se por algumas horas, porque tem as chaves, tá? Quem pegou, pegou, quem não pegou. Vou deixar por algumas horas. Só até amanhã, 9 horas, por favor. Não, tira do ar. Quem estava aqui precisa desse mérito. As pessoas já pegaram as chaves. Aí depois você publica os cortes. Fica mais fácil assim. Ok. Ela vai ficar picada. Ela vai virar pitch. Ok. Isso. Então até Fechou. amanhã, 9 horas. Quem não viu essa live, indique para um amigo. Fala, entra lá, que só até amanhã, 9 horas, vai sair do ar. E é isso que vai acontecer. Tá bom, gente? Ó. Fechou. Beijo, Thea. A gente se vê na próxima terça-feira. Obrigada por estar aqui de novo conosco. Você é muito Um beijo do Fernandinho. Gratidão por sua audiência, por você estar prosperando junto com a gente aqui. Tá foto pra gente compartilhar lá. Vamos lá, vou fazer mais uma. Peguei uma aqui, mas agora vou ficar junto com você para ficar. Vou entrar aqui. Espera aí. Mais uma vez. Aí. Fechou. Peguei. Um beijo, gente. Um beijo, gente. Live se encerrando em 3, 2, 1. Até a semana que vem. Tenha uma excepcional semana.